aí a gente fica falando dessa história de Sefirot, de imagem divina, de correspondências e os Cambau A4, e fica parecendo que essa história toda serve só pra gente ficar fazendo uma punheta mental quando a gente fala de árvore da vida e coisa do tipo, né? Mas me diz uma coisa, você já parou para pensar se existe uma relação entre essas esferas todas e você? Eu sou Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje nós vamos falar justamente da relação entre as esferas da árvore da vida e você. Gosta aqui do canal? Então vamos ajudar aí. Como? Faz um pix pra mim. O código tá aqui na tela. É pix.deloyola@gmail.com. Ou vai conhecer a nossa lojinha. colab55.com/@omagoranzinza. Ah, não quer fazer nada disso? Dias, pelo menos se inscreve no canal com bodega lá do sininho ativado, porque aí o YouTube te avisa quando sair vídeo novo. E já vai deixando teu joinha aí pra não esquecer. E comenta alguma coisa, se tiver alguma dúvida, se não gostou de alguma coisa, sei lá, você que sabe. Porque aí o YouTube sabe que o canal é legal e vai recomendando para outras pessoas. E é isso aí, vamos pro vídeo. Porque a gente fica falando, né, que a árvore da vida é um esquema mental e pode ser usado para se descobrir a verdadeira face de Deus, ou então para você fazer gerenciamento de empresas, essa pataquada toda. Mas poucas vezes a gente acaba falando de como a gente pode usar esse conhecimento de uma forma um pouco mais prática no seu dia a dia. Ou seja, para você ter um pouco mais de conhecimento de você mesmo, porque a gente sempre fala, né? O autoconhecimento é uma maravilha das maravilhas. E como é que essas coisas se processam? Como é que se processam seus sentimentos? Como é que se processa a sua relação com o mundo? E sim, tudo isso pode ser visto através da compreensão da relação entre a Sefirot e nós mesmos. Mas como é que isso vai se processando? Bom, primeiro a gente tem que ter um conhecimento do que significa cada sefirot quando a gente está tratando disso, que é chamado de anatomia cabalística, ou seja, a relação entre cada esfera e um pedaço da gente mesmo. E a coisa funciona mais ou menos assim. A gente começa lá por Malkuth. O que é Malkuth? Malkuth é o nosso próprio corpo, tá? O nosso corpo físico mesmo, é carne, ossos, órgãos internos, barba. Então, tudo que se refere à nossa parte física está, de alguma maneira, ligado a essa esfera. Inclusive, isso é uma parte muito importante, os nossos sentidos. A gente vai falar isso já já. Logo depois de Malkuth, a gente tem Yesod. Yesod é o nosso inconsciente. Inconsciente em que sentido? Quando a gente está dormindo? Não. Inconsciente é a nossa parte mais primitiva nesse caso, a nossa parte mais ligada aos nossos desejos, a tudo aquilo que está fora do nosso controle, da nossa percepção, da nossa esfera mental. A esfera seguinte, Hod, é o nosso intelecto, a nossa parte mais racional, a nossa memória, todos os nossos processos de pensamento consciente. E depois de Hod, a gente vai para Netzah. Netzah são os nossos sentimentos, são as nossas emoções e tudo aquilo que está ligado a eles, aí já de uma forma mais orgânica. Então, são os nossos neurotransmissores, são os nossos hormônios, tudo aquilo que em nós vai trabalhar o nosso lado emocional, fazendo aquilo acontecer. E em seguida, nós temos
Tiferet. Tiferet é o nosso equilíbrio. Então quando eu quero ficar em cima de uma perna só, é Tiferet que eu estou usando? Não, Tiferet não é equilíbrio físico, isso é com o teu ouvido interno. Tiferet é a nossa capacidade de manter em equilíbrio todos os aspectos do nosso ser. Sejam os aspectos espirituais, os aspectos físicos, os aspectos mentais, tudo que a gente mantém funcionando de uma forma equilibrada está ligado a Tiferet. E depois de Tiferet, você tem Geburah. Geburah é o nosso senso de julgamento, é a nossa capacidade de estabelecer uma força sobre alguma coisa, de gerar um movimento em sentido de algo. É o nosso avançar, é a nossa capacidade de dar alguma coisa para os outros, para o mundo em geral. Do outro lado de Geburah, nós temos Hesed. Hesed é o equilíbrio de Geburah. Então, da mesma forma que Geburah é a nossa severidade, a nossa força de agir em relação ao mundo, Hesed é a nossa misericórdia, a nossa capacidade de compreensão, nossa capacidade de entender o outro, de entender no sentido mais de não simplesmente julgar, tá? Mas buscar os motivos que estão por trás da ação dos outros, compreender esses motivos e agir de uma maneira mais misericordiosa. Indo adiante, a gente tem Binah. Binah é que é o verdadeiro entendimento. Não esse entendimento que tem a ver com uma capacidade racional de eu entendi que 4 é 2 mais 2. Não. O entendimento de Binah é um entendimento não racional, é um entendimento superior, chamemos assim. Por quê? Porque ele vai trabalhar numa esfera, numa oitava, que está ligado a uma percepção mais fina do mundo. E equilibrando com ela, nós temos quem? Nós temos Chokhmah, que é a sabedoria. Vocês vão ver depois que é muito difícil falar de Binah sem falar de Chokhmah e vice-versa. Eles sempre vão trabalhar, são duas esferas que sempre vão trabalhar em conjunto. Porque essa sabedoria também não é uma sabedoria que vem da experiência de vida. Não. É uma sabedoria também mais sutil, uma sabedoria muito mais ligada a uma percepção mais aprimorada do mundo, da vida, de nós mesmos, do outro. E, finalmente, então, terminando aí a árvore da vida, nós temos quem? Nós temos Keter. Keter é a iluminação. Pronto. Keter é a iluminação, não tem muito mais que falar a respeito disso, e ponto final. Essa explicação aí ficou meio chumbrega. Tá, então a gente vai falar do Joãozinho. E quem é o Joãozinho? Joãozinho é o nosso amiguinho que foi para a balada. Mas Joãozinho, ele resolveu uma bela noite aí, que ele estava de saco cheio em casa, estava muito entediado e resolveu sair para aproveitar a noite. Ele tomou lá um banho, botou uma roupinha nos trinques, se perfumou, ele pegou um carro aí, um Uber, porque ele queria tomar umas e outras, e Joãozinho é esperto o suficiente para não pegar um carro depois de tomar umas e outras. Foi lá para boate, danceteria, clube, que se dane, sei lá como é que se fala hoje. E como o Joãozinho gosta de dançar, ele foi lá para a pista de dança e foi sacudir o esqueleto. Na pista de dança, ele olhou assim de lado e viu a Mariazinha. Pronto, para fazer par com o Joãozinho tem que ser Mariazinha, isso é clássico. Então o Joãozinho viu Mariazinha. E o que está acontecendo aí? Nós temos Malkuth se expressando. Por quê? Porque está acontecendo ali em torno do Joãozinho uma série de percepções sensoriais. O Joãozinho tá bebendo ali a bebida dele, então você tem o paladar, ele está escutando a música, ele está tendo a própria percepção, é uma bodega dessa aí qualquer.
para conseguir saber onde está o corpo dele no espaço e conseguir dançar a música que ele está escutando. Ele está vendo ali a Mariazinha, apesar daquelas luzes irritantes. Ele está sentindo o perfume da Mariazinha, ela exagerou um pouquinho no perfume nesse dia. Ou seja, ele está usando os 5 sentidos dele para interiorizar o mundo que está à sua volta. Ele está usando isso para sacudir o corpo lá. Ele está usando isso para saber que a Mariazinha está ali. Tudo isso é Malkuth agindo. E Joãozinho achou a Mariazinha muito interessante, porque senão a história não vai adiante, e resolveu levar um lero ali com ela. Nesse momento, entra em ação Iesode. Por quê? Porque Joãozinho, ao decidir ir lá paquerar a Mariazinha, ele começa, dentro da cabeça dele, a gerar uma série de fantasias. Não fantasia no sentido negativo, tá? Mas fantasia no sentido de imaginação. São coisas que vão brotando do inconsciente dele e que ele, na verdade, não tem tanto controle assim. Tá? Ele vai imaginar como seria a recepção de Mariazinha, a paquera dele. Ele vai imaginar se vai levar um fora, ou se não vai levar um fora, o que ele vai conversar com a Mariazinha. Ele vai fazer uma série de fantasias a respeito de Mariazinha a partir do que ele está vendo ali, né? Pela roupa que ela está usando, pelo estilo de maquiagem, pelos acessórios. Ele vai imaginar que a Mariazinha é uma pessoa que gosta disso ou daquilo, que é de determinado grupo social ou outro, ou seja, ele vai imaginar um monte de coisas ali em relação a Mariazinha. Tudo isso é Iesode. Só que o Joãozinho ele percebeu uma coisa também, que ele batendo papo com a Mariazinha tá a Chiquinha. Tá? A Chiquinha é uma amiga dele. Aí ele pensa, opa, eu vou ali cumprimentar a Chiquinha, tá? E vou bater um papo com ela para ver se tem alguma abertura para eu falar com aquela outra garota ali que tava batendo papo com ela, que eu achei muito interessante. Quem está agindo aí? Isso, Rod. Rod, capacidade de comunicação, capacidade de pensar. O Joãozinho criou ali uma estratégia para se aproximar da garota que ele estava interessado. Ele lembrou daquela moça que estava conversando ali com a garota que ele estava interessado, e lembrou o nome dela, e lembrou fatos que aconteceram com os dois, de modo que eles pudessem ter ali uma interação. E tudo isso é capacidade de memória, raciocínio e comunicação. Então, beleza. O Joãozinho falou, conversou lá com a Chiquinha apresentou Mariazinha para ele, os dois engrenaram ali numa conversa. O Joãozinho não falou muita besteira, a Mariazinha gostou das besteiras que ele falou, e os dois começaram ali a se envolver, a se interessar um pelo outro, e os dois foram dançar juntos e acabaram se beijando e começaram a ter um sentimento ali, um desejo, seja lá qual for. Isso é quem? Isso. Netzach. É Netzach agindo. Essas emoções que vão brotando, esses desejos, essa aproximação sentimental, tudo isso são as nossas emoções, os hormônios que começaram ali a borbulhar, e borbulharam tanto que os dois resolveram passar a noite juntos e foram para o motel. Óbvio, vocês sabem o que aconteceu no motel. Aí entra em ação Tiferet. Por quê? Toda relação sexual promove a aproximação entre Tiferet de uma pessoa e da outra pessoa. É um ponto de equilíbrio entre os dois. E por isso que dentro da Kabbalah o sexo é considerado uma coisa sagrada. Relações sexuais são sagradas e por isso também é base de magia sexual quando a gente trabalha Tiferet. E óbvio que estamos falando de relações sexuais consentidas. Abominações como estupro e coisas do tipo não tem nada a ver com isso, ok?
Então a gente fala dentro da Kabbalah que é bom ter um certo cuidado quando você está tendo uma relação sexual com alguém, porque se houver um desequilíbrio, tá, de Tiferet de um, isso pode afetar a Tiferet de outro e levar o outro também a um desequilíbrio. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado aí na hora de uma boa transa, tá? Conselho cabalístico. Beleza, os dois então se entenderam, ficaram tudo legal, estabeleceram um relacionamento entre eles, né? Começaram a namorar, alguma coisa assim. Vai chegar um ponto em que Geburah começa a aparecer na situação. Ou seja, começam a surgir os julgamentos, começam a surgir cobranças, começam a surgir coisas como ele não era a pessoa que eu imaginava. Puxa, ela fez coisas que me chatearam. isso tudo é Geburah. Mas, digamos, novamente para a história continuar, que o Joãozinho e a Mariazinha, eles conseguiram passar por essas situações e chegaram no estado onde começa a se manifestar Hesed, a misericórdia. Ou seja, Puxa, ele não é quem eu pensava exatamente, mas ele também é uma pessoa legal. Ah, ela fez coisas que me chatearam. Poxa, deixa eu entender por que ela fez isso. Estava chateada por causa do trabalho no dia, por isso que ela me falou uma palavra grosseira. ou seja, começa aquele julgamento feito por Geburah, ele começa a ser abrandado e a pessoa consegue ter uma visão mais suave, uma visão até então mais realista da coisa, em vez de simplesmente sair na pancadaria. Passado isso, começa-se a chegar naquele estado característico de Biná, daquele entendimento. E já que estamos falando relacionamentos, né, como exemplo, já viram aqueles casais, não é que um termine a frase do outro, mas um entende com facilidade as ideias do outro, quando os dois parece que estão numa sintonia. Isso é o entendimento de Biná. Não é uma coisa racional. Não sabe explicar como é que o outro, ele sabe que o outro está se sentindo ou está pensando daquele jeito. Sabe, pura e simplesmente. Porque aí você vai chegar em Hokmah, a sabedoria, que, continuando então a nossa linha de exemplo, são aqueles casais que já conseguem ter um relacionamento realmente maduro. E mesmo que seja um término de relacionamento, eles lidam com essa situação de uma maneira madura, de uma maneira equilibrada, de uma maneira ali juntando o racional e o emocional, um controlando o outro, sem excesso de julgamentos, mas também sem excessos de misericórdia. Isso é sabedoria para finalmente a gente chegar ali em Keter, a iluminação. E o que seria então a iluminação aí no quesito relacionamento? São aqueles casais que parece que nasceram um para o outro, sabe? Não que eles tenham nascido um para o outro, mas que souberam construir toda uma estrutura de relacionamento onde esse amor mais elevado, chamemos assim, que transcende desejo, que transcende o egoísmo, que transcende a relação só para si, são aqueles casais que têm esse tipo de relacionamento. Isso seria Keter agindo na vida dos dois. Então eu imagino que tenha dado para entender mais ou menos como é que funcionam as esferas dentro da nossa questão mental e espiritual, do nosso dia a dia, do nosso modo de agir. E por hoje é só.